Vem pra cá, pessoal. Ó, tá chegando informação do jogo do Vasco ontem. Vasco e Maricá. O Vasco destrona o líder Maricá, viu? Pois é, o Zucarello também, hein? Pois é, o moleque joga bola, mas não deu pra ver ainda. Mas ele fala na zona mista do prazer de jogar ao lado do Payet. Então tá chegando as primeiras informações aqui no nosso canal do jogo de ontem. Bom, é claro que tem amigos aqui no YouTube que fazem análises muito melhores do que a minha, né? Mas eu vou trazer também aqui o que eu achei desse jogo com o Maricá. E eu quero a sua opinião aí nos comentários. Olha, primeiro eu achei que teve um domínio sem efetividade no primeiro tempo. Ou seja, o Vasco teve o maior controle do jogo, mas encontrou aí uma dificuldade para converter essa posse em chances reais. Por exemplo, a ausência do Piton e uma criação previsível comprometeram aí a fluidez ofensiva, tornando a equipe do Vasco dependente de cruzamentos pouco eficazes. O Maricá, né, aproveitou aí essa falta de intensidade do Vasco e chegou algumas vezes a levar perigo aí, equilibrando um pouco a partida. Outra coisa, gente, no início do segundo tempo, um erro aí de saída de bola de Vitor Luiz. Vitor Luiz esteve mal ontem, né? Não tem aproveitado as oportunidades. Quase resultou num gol do Maricá. Léo Jardim deu rebote em um chute de longe e só não houve o gol do Maricá porque o Souza, que é uma pessoa também que eu critico, tem minhas críticas ao Souza, mas o Souza com o Lucas Freitas ontem jogaram direitinho. O Souza conseguiu salvar no último momento. Poderia ser gol do Maricá. E esse lance evidenciou aí fragilidades nessa transição defensiva do Vasco, apesar de o Lucas Freitas e o Souza terem jogado bem. Mas houve um crescimento aí na reta final, tá? E teve um gol decisivo, mais um do Paulo Henrique e mais um golaço. Foi feito alguns ajustes pelo Carille no segundo tempo. Entrou o Tietê, entrou o Paulo Henrique, né, que entrou com um gás danado. O Vasco ganhou intensidade, melhorou no último terço do jogo. O lateral, Paulo Henrique, mais uma vez decisivo, marcando, tá aí, ó, um golaço e garantindo a vitória do Vasco. Tá aí, gol maravilhoso, gol, uma pintura, né? O time também soube administrar o jogo nos minutos finais, sem grandes sustos. Bom, então o Vasco consolida aí a sua vitória, né? A vitória reforça aí o bom momento que o Vasco está vivendo, né? Que segue invicta, é a única equipe invicta no Campeonato Carioca. Bom, eu anotei aqui, eu quero destacar para vocês alguns pontos positivos que eu achei ontem desse jogo. Por exemplo, olha, eu achei, apesar da falha que teve lá atrás, a defesa sólida, tá? O Lucas Freitas e o Souza, né, não concederam muitos espaços. O Souza é um cara que vem sido criticado aí, mas eu achei que ontem ele com o Lucas Freitas jogaram direitinho. Eu quero que você diga aí no comentário, gostou da dupla Lucas Freitas e o Souza? Uma outra coisa, uma evolução ofensiva no segundo tempo, olha, ponto positivo. E o outro ponto positivo, Paulo Henrique novamente decisivo, marcando um golaço. E que o Vasco segue invicto e pode manter a liderança. Alguns pontos que eu anotei aqui que o Vasco pode melhorar, alguns pontos a melhorar. Se você concorda ou discorda, deixa aí nos comentários, aproveite, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho. Olha, pontos a melhorar. Falhas que houve na transição defensiva que quase resultaram no gol do Maricá. Tem que melhorar isso aí. Outra coisa, excesso de cruzamentos, sem nenhuma efetividade. E a dependência somente de um jogador, que é o Payet, que apesar de ontem não esteve tão bem assim, mas é um cara que é craque e que decide e que dá um toque de bola aí, de repente, que bota o cara na cara do gol. O Payet é importante nesse time. E o resultado, né? Esse resultado de 1-0 mantém o Vasco no topo do Campeonato Carioca, está no segundo patamar, segunda posição, com o mesmo número de pontos de Volta Redonda, e consolida a equipe do Vasco, a equipe do Carille, como uma das favoritas ao título. Mas eu quero dizer o seguinte, eu quero ver esse Vasco jogando um clássico, como vai se portar até mesmo contra o próprio Volta Redonda. No clássico com o Fluminense, no clássico com o Botafogo, no clássico com o Flamengo. Eu quero ver o Vasco jogando com esses times também, tá? Então precisa fazer alguns ajustes, né? Mais consistência desde o início dos jogos. O time pode crescer sim e ainda crescer ainda mais na
competição. Bom, então o Vasco consolida aí a sua vitória, né? A vitória reforça aí o bom momento que o Vasco está vivendo, né? Que segue invicta, é a única equipe invicta no Campeonato Carioca. Bom, olha só, vocês gostaram ontem da participação do Zuccarello? Eu gostei do menino ter entrado, já tomar um gostinho ali no segundo tempo, jogando ao lado do Payet, né? Teve até um chute que ele deu, né? Que quase resultou no gol do Vasco. É um chute aí que o goleiro do Maricá teve dificuldade para defender, espalmou, né? E teve aquele contato com o Payet, com os outros jogadores. Isso é bom para a garotada da base. Inclusive o Carille vai falar de uma brincadeira que ele fez com o Zuccarello ontem após o jogo. Então eu vou trazer essa coletiva com o Carille e também a zona mista, que tem aí o Lucas Freitas e o Zuccarello falando aí dessa partida, de ter participado. O Lucas Freitas estreou ontem, né? Para mim foi bem. E o Zuccarello também, o garoto aí, que fez sucesso na Copinha, também estreou ontem. E o Carille disse na coletiva que está de olho nesses moleques e vai usá-los sim nos campeonatos que o Vasco tem nesta temporada. Olha só, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, se inscreva aí, ativa o sininho, isso, comenta bastante, porque o comentário que você deixa aqui, o YouTube entende que você está gostando do nosso vídeo, está confiante na liderança do Vasco, Vasco pode chegar à final desse campeonato carioca, tá animado? Diz pra gente aí, que agora eu vou deixar vocês, tá bom? E volto numa próxima oportunidade com a coletiva do técnico Carille e também com a zona mista, em que falam Lucas Freitas e o Zuccarello e a participação dos nossos amigos jornalistas fazendo perguntas para eles. Ainda falando sobre o Payet, no seu primeiro chute a gol, né? Que você mostrou personalidade ali, chutou para gol. Ele foi o primeiro cara ali, já foi ali apertar sua mão ali, te deu um abraço ali. Como é que foi importante para você, né? Ele, logo na primeira jogada ele te dá esse apoio ali. Sim, até nos treinos eles apoiam muita gente que sobe da base. Eles tentam puxar a gente pro grupo, sabe? E no primeiro chute ali já o Payet apertou minha mão, os outros companheiros de equipe também falaram boa pra mim, então isso incentiva bastante a gente da base a arriscar, a tentar mais, então isso é muito importante pra gente. Lucas, você foi um jogador que se destacou muito na Copinha e criou grande expectativa na torcida do Vasco. O que você tem a falar pra torcida agora que você estreou no profissional? Só tô muito feliz, é uma honra estrear com a camisa do Vasco, agradecer a torcida pelo carinho de sempre, desde a Copinha eles incentivaram muita gente, estavam em todos os jogos lá apoiando a gente, e aqui no Caldeirão não é diferente. Agradecer a torcida pelo carinho de sempre e pode ter certeza que sempre que eu vou vestir essa camisa eu vou dar meu melhor. Boa noite, Lucas. Qual é a sensação de estrear em São Januário com a vitória, placar positivo? Boa noite, muito feliz, a atmosfera incrível. Ganhar o jogo sem tomar gol é uma coisa que vem sendo trabalhado bastante com o professor Carille. Feliz pela estreia, nessa torcida maravilhosa, um grupo que me acolheu super bem, daqui em diante seguir por acostumar a vencer. Falando dos dois zagueiros, se comportaram muito bem. O Capasso a gente está olhando ainda, tá? Vem treinando ali, mas a gente está olhando ainda. Não tem laboratório, cara. O que tem aqui são cuidados, né? Não é reclamação, mas sim uma constatação que o nosso calendário é muito difícil para nós. 23 dias hoje de trabalho, 6º jogo do campeonato, dividindo o grupo, uns jogaram o primeiro jogo, outros não, e você vem numa sequência de quinta, domingo e quarta e já tem sábado, né? Não é fácil, você quer dar conjunto, mas você tem que pensar na temporada, tem que pensar na saúde dos jogadores, né? Então não é laboratório, não. Conheço a maioria desses jogadores, se não trabalhou comigo, acompanho, né? Que é o nosso trabalho de acompanhar, e tem muita coisa para melhorar. Muito feliz com esse início e sabendo que tem que melhorar com vitória, é melhor ainda, né? Vai passando confiança para o grupo e a gente mostra que está no caminho certo, um grupo muito interessado todos os dias ali. Acompanhei o trabalho hoje lá de manhã de quem não veio para o jogo, um trabalho forte, de força no campo, para que a gente possa suportar a temporada toda. Olá, Carille, Danilo do Expresso 1923. A minha pergunta é sobre essa mudança do time, né? Até para poupar alguns jogadores, a viagem para Manaus, depois o jogo domingo, agora a viagem para Cariacica também. Imagino que isso tudo faça parte do estudo que vocês estão fazendo. E especialmente sobre o Jean Davi, que ele entrou agora, teve uma nova oportunidade. E eu vi que ele tem uma certa dificuldade em relação à bola aérea ali pela ponta. Me lembro que quando a gente conversou com você na sua apresentação, você até falou que o Jean você via mais tabelando pelo meio. Tem como falar um pouquinho sobre a escolha desse jogador para atuar hoje? Todos os jogadores da frente, para mim, hoje foram um pouco prejudicados. Porque quando falta conjunto, a bola não chega como tem que chegar, né? Eu penso que a gente trabalhou muito por trás, característica dos jogadores de vir pegar a bola no pé, a gente infiltrou muito pouco, até que os primeiros 25 minutos a gente fez bem, depois a gente parou de fazer.
Então, assim, tem trabalho, é um cara de seleção, um cara que tem uma história no México que a gente tem que respeitar bastante. Vejo ele mais como um meia, não como um atacante, de pegar essa bola e ir para 1 contra 1, ele não tem isso, tem bastante controle de bola, está mostrando isso no dia a dia. Mas repetindo, eu penso que os jogadores da frente hoje foi prejudicado e é normal, por isso que eu valorizo demais a vitória, respeitando o bom trabalho do Reinaldo no Maricá desde o ano passado, né, 25 jogos invicto, então já tinha uma ideia, treinando desde dezembro, né, a gente tem que colocar tudo isso aí na balança. Respeitamos muito o Maricá, mas primeiro a gente vai respeitar sempre o nosso trabalho. Carille, boa noite. Parabéns pela vitória. Amadeu, do canal Na Torcida Vascaínos. Eu queria falar especificamente de um atleta, Hugo Moura. Mais uma vez, uma partida belíssima, contundente nas suas reações dentro de campo e tudo. E o coração do Vasco hoje, eu vejo que é o meio de campo. E você muda as peças e está sempre dando uma melhorada, né? Até para poupar esses jogadores. Primeira pergunta, vou fazer rapidinho a segunda, mas é mediante a isso. Hugo Moura vem realmente enchendo seus olhos no posicionamento dele dentro de campo, sendo que temos o Jair, temos o Tietê, temos o Coutinho. E uma outra pergunta é com relação de poupar esses atletas, né? Teremos 4 campeonatos, contando com o Carioca, 4 campeonatos para você disputar. Isso de você poupar alguns atletas é alguma carga excessiva, de repente, alguma carga física? Boa noite, Carille. Boa noite. Primeiro, o Hugo já foi meu jogador na pequena passagem que eu tive no Atlético Paranaense. Gosto demais, lá ele foi meu titular, lembro que pegou Covid no pouco tempo lá, e aí perdi ele, foi difícil perder ele naquele sistema do Atlético Paranaense. Então, a briga está em aberta, não tem time definido ainda. Isso é bom, porque se o Hugo hoje não estiver jogando nos titulares, vai forçar com que os titulares vão bem, porque ele vem ali, o Matheus já jogou bem o ano passado, que eu lembro bem, que eu acompanhei bem. Então, isso dá o equilíbrio. Em alguns setores da equipe está muito equilibrado, e isso é bom, né? O sistema defensivo hoje foi muito bom. Os 2 zagueiros, os laterais na parte defensiva ali se comportaram muito bem. Sofremos pouco com um time bem entrosado e a gente ainda faltando entrosamento. Dos jogadores que foram poupados, o Oliveira chega a segunda reclamando de uma dor na coxa, mas hoje conseguiu treinar normal. E eu sei que ele vinha não jogando muito, né? Atleta que eu acompanho desde o Cruzeiro. Jair e Paulinho vêm de um ano difícil, né? Então a gente senta, escuta os profissionais da área para entender e tomar uma decisão. E o Coutinho, o histórico dele, que é um histórico que a gente tem que ter atenção sempre. Mas isso já para, tá? Isso já para, deixar esses caras preparados aí para estar todos à disposição, para que eu possa escolher os melhores ali para o bem do Vasco. Carille, boa noite. Sérgio Kim, de canal Atenção Vascaínos. Parabéns aí pelo resultado. Eu queria perguntar a respeito dos jogadores da base que entraram. O Zuccarello fez uma boa partida, no meu ponto de vista. Você que trabalha muito com jovens. Tinha a possibilidade também do Elder, um garoto que fez uma excelente Copa São Paulo. Você costuma utilizar o Bruno Lopes também como reserva imediato do Verratti. Queria que você falasse um pouquinho de como você enxergou a participação do Zuccarello e desses jogadores, se eles têm a possibilidade de ganhar espaço com você. Quais jogadores têm se destacado mais ao longo dessa pré-temporada? Obrigado. Obrigado. Esses jovens vão ganhar espaço comigo. Pensei muito em colocar o Zuccarello, porque eu gosto de colocar quando já está com mais treino comigo. Ele treinou muito pouco, veio da Taça São Paulo e muito pouco, e eu gosto de dar um suporte para que ele entre e sempre saiba muito bem o que fazer, né? Por exemplo, que eu já até brinquei com ele ali, ele foi rodar para o meio de campo e deixou o Payet correndo atrás do lateral, com 37 anos, aos 40 do segundo tempo, mas é um menino, né? Fui brincar com ele ali, foi legal a estreia? Vai voltar para a base, né? Brinquei com ele ali, mas é isso, eu gosto de dar um suporte melhor para que quando o atleta entrar dentro de campo ele está mais instruído naquilo que tem que fazer para dar um resultado melhor. Então...